É um facto que iniciarmos no mundo dos investimentos não é fácil. Quando nós decidimos começar, deparamos-nos com muita informação, são muitos caminhos possíveis, muitas dúvidas e riscos para os quais nunca ninguém nos preparou. Agora existe dentro de muitos de nós esta vontade de melhorar as nossas finanças, construir um futuro melhor, perceber mais desta coisa que cada vez tem sido mais falada, que são os investimentos do nosso dinheiro. E como é óbvio, nós queremos começar pelo melhor caminho, com a melhor estratégia possível. É que existem tantas que se alguém me conseguisse dizer qual é que era a melhor, poupava-me tanto trabalho, mas como muitas pessoas desta área dizem com razão, este caminho e esta escolha depende muito de ti. O problema é que muitos dizem isto, mas depois encerram aqui a conversa. Mas hoje não vai ser assim, hoje vamos um pouco mais longe. Isto por dizer que depende de ti, é fácil, mas acaba por também não te ajudar em nada, porque às vezes tu nem sabes bem o que é que depende de ti, quanto mais escolher o que é melhor ou pior. Então nós vamos pegar nestes vários caminhos dos investimentos possíveis e vou-te explicar as 5 maiores estratégias de cada um destes caminhos. Vamos perceber as vantagens, as desvantagens, para que tipo de pessoa é que é, se é indicado para ti ou não. Por isso mete confortável, porque nestes próximos minutos vais aprender algumas das maiores estratégias e das mais conhecidas do mundo dos investimentos, para poderes começar logo com o pé direito nos investimentos. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui o estudo de formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal, que é chegar do 0 ao 1 milhão enquanto vos ensino pelo caminho. Já agora aproveito para referir que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vocês vão obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à XTB por estar a apoiar este vídeo, mas mais sobre eles depois. Então vamos direto à primeira estratégia de investimento, os dividendos. Esta é capaz de ser a estratégia de investimento que mais faz sonhar, mas então o que é que são os dividendos? No fundo há empresas que terminam um ano em que sobra tanto dinheiro que elas, para tornarem as suas ações mais atrativas, partilham esse tal dinheiro que sobrou com todos os seus investidores. No fundo as ações são aquela coisinha que nós compramos, investimos e depois tentamos vender por um preço mais alto para conseguir ter o lucro. E é assim que funciona a coisa. Então o que é que isto significa? Durante um ano, nós só por termos determinadas ações connosco, recebemos dinheiro só por as manter. Não é preciso de vender, não é preciso de mexer, é só mantê-las e o dinheiro continua a entrar. Agora imagina que ao longo dos anos tu investes em várias ações que pagam dividendos e chega um ponto em que já recebes tantos dividendos que fica a equivaler, sei lá, a um pequeno ordenado. Tu estarás literalmente a receber esse dinheiro só por manter as tuas ações na tua carteira. Ponto. Enquanto elas continuarem a pagar, tu continuarás a receber. E esse no fundo é o objetivo, de sustentar a tua vida através deste tal dinheiro investido. E foi com este pensamento que eu fiz o meu primeiro investimento de sempre há vários anos e a partir daí depois nunca mais parei. Vamos então ver as vantagens e as desvantagens e para quem é que é este tipo de investimento. Vamos começar pelas vantagens. Primeiro, óbvio, vocês criam uma fonte de renda passiva. Inicialmente, se calhar, consegue pagar um café, depois se calhar uma subscrição do Netflix e vai por aí fora até te conseguir ajudar a pagar, por exemplo, uma renda. Segundo, e como eu já referi, não tens de vender os teus investimentos para continuares a receber dinheiro. Basta manter tudo contigo. Terceiro, se nós passarmos por algum aumento nos mercados, enquanto as tuas ações continuarem a pagar dividendos, não interessa se estás vermelho, se estás verde, se estás amarelo, elas vão continuar a pagar-te, estejas num bom ou num mau período. Isto aqui é bom porque cria alguma estabilidade e uma renda constante, mesmo em períodos negativos. Quarto, se tu utilizares bem esta estratégia dos dividendos, tu podes usufruir da bola de neve dos dividendos ou também o chamado DRIP. Ok, mas o que é isto? Então vamos supor que tu investes 100 euros por mês numa ação que te paga 4% de dividendos ao ano. Se tu receberes esses 4% e guardares para ti, para utilizares nas tuas coisas, e mantiveres este ritmo durante 40 anos, e não vamos contar que a ação está a crescer, que há os impostos, que há essa coisa toda. Tu acabarás esse período a receber praticamente 1900 euros extra por ano no final desses 40 anos. Só a existir. Se por outro lado, e mantendo as mesmas regras, tu recebesses os dividendos, mas voltasses a investir o que tu recebeste em vez de gastar na tua vida, voltasses a investir nessas ações, para comprar sempre mais e mais e mais, tu acabarias então neste mesmo período e sem contar com o crescimento da própria ação, a receber 4400 euros ao ano só a existir. Portanto é muito diferente utilizar ou não utilizar o DRIP. Agora, isto também não é só receber, também há sempre um lado negativo na moeda. Primeiro vamos já incluir aqui a desvantagem universal de todos os investimentos. Nunca é nada garantido, portanto podes sempre perder dinheiro. Isso aí é óbvio. Agora mais focado nesta estratégia, como as empresas onde tu investes e pagam dividendos podiam pegar nesse dinheiro e reinvestir no crescimento da empresa, e em vez disso elas estão a usar esse dinheiro para pagar a ti, aos acionistas, o seu crescimento pode ser mais lento do que ações que pegam nesse dinheiro todo no final do ano e reinvestem na empresa. Portanto, no fundo, estás a dedicar um pouco do crescimento do valor da própria ação para conseguires receber dividendos. Segundo, existe o risco da empresa simplesmente parar de pagar dividendos, porque ela não é obrigada a dar-te. O problema disto é que se tu tiveres um plano, isto aqui pode mexer bastante com ele. Terceiro, numa ótica geral, esta estratégia é para ser feita a longo prazo, portanto é um plano que demora a ser atingido. Esta estratégia costuma estar interligada com uma outra estratégia chamada Buy and Hold, que explicada assim numa frase, significa que é uma estratégia onde tu compras um ativo e mantens durante um longo período de tempo. Simples assim. A vantagem disto é que não importa bem se o mercado está bom, se está mal, como é para o longo prazo que tu te interessa, só te interessam os
resultado daqui a uns anos, então traz-te sempre algum descanso mental. Quarta desvantagem, necessita de uma pesquisa bem mais aprofundada do que outros tipos de investimento, porque tens de perceber se ele é viável, se não é, se vai ter um futuro bom, se não vai, claro que não tens a certeza, mas tentas fazer um planeamento. Por último, tens de declarar todos os dividendos que vais recebendo, a não ser que utilizes uma plataforma que faça logo a retenção na fonte, como é o caso da XTB, que já vamos falar mais dela. Caso contrário, tu todos os anos vais ser taxado nesses dividendos. Agora imagina que tu, em vez disto, queres algo mais automático, mais simples, algo que te faça possivelmente ter resultados sem grande trabalho, e é isto que nós vamos conseguir ver na segunda estratégia, que é o investimento único. Esta estratégia pode ser traduzida em várias maneiras, mas a principal filosofia deste tipo de investimento é escolher um ativo que tenha um grande histórico de retornos e assumi-lo como o nosso único investimento. Por norma, ele é feito escolhendo um ETF. Se és novos investimentos, um ETF no fundo são uma cesta de várias empresas, em que eu, ao colocar o meu dinheiro nessa cesta, ela divide automaticamente o dinheiro pelas várias empresas que ela tiver. Isto é ótimo porque me poupa imenso trabalho. Eu vou dar 2 exemplos de investimentos, ou seja, de ETFs, que funcionam muito bem nesta estratégia. Um é o que segue o índice do S&P 500, que no fundo investe nas maiores 500 empresas dos Estados Unidos, como a Google, a Microsoft, a Apple. Outro que também é muito conhecido é o que segue o índice do MSCI World, que contém quase 1500 empresas diferentes espalhadas em 23 países desenvolvidos, como Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido e por aí adiante. A média do retorno, por exemplo, do S&P 500 consegue atingir os 10% anuais, só para vocês conseguirem ter uma noção de possíveis rentabilidades. Vamos a vantagens. Primeira, a aprendizagem é rápida, o investimento é simples e muito acessível para qualquer nível de conhecimento, portanto, um ótimo sítio para iniciantes. Segundo, é praticamente tudo automático. A gestão é automática, o dinheiro consegue ser investido de forma automática, o que te dá sempre ali uma liberdade de tempo, tranquilidade e, é mais fácil manteres um plano se for tudo automático do que teres que ir lá sempre fazer manualmente. Terceiro, e como nós já falámos, as flutuações de curto prazo não afetam o teu investimento, no sentido de que este tipo de investimento sim é que vai ser garantido que tu vais utilizar à partida com o buy and hold, portanto, para longos períodos de tempo. Por último, nós temos a consistência de resultados. É bem mais seguro isto do que estar a investir, por exemplo, numa ação singular, porque é assim, se eu estiver a investir em 500 empresas e uma delas cair, eu não vou sentir grande abalo se tiver as outras 499 a correr bem. Já se eu investir tudo numa empresa só e essa cair, tudo o que eu tenho nela vai abaixo também. Agora as desvantagens. Primeiro, à semelhança dos dividendos, deves alocar dinheiro para um longo período de tempo, vários anos, por exemplo, 20, 30, 40 anos, o que for. No fundo, vais ter que assumir que tens menos dinheiro no dia a dia para uma possível recompensa futura. Segundo, como os dividendos que esses ETFs vão pagando são baixos, tu vais ter que vender os ETFs. Portanto, tu vais ter que tomar essa decisão de ir vendendo e nem sempre o mercado pode estar bom no momento em que tu vais querer vender para ter esse dinheiro para ti. Por fim, e isto é tudo uma questão de perspectiva, há sempre um lado bom e um lado mau, mas como tu estás diversificado, as tuas potencialidades de ganho também são diminuídas. Porque imagina que tu investes numa empresa mais arriscada, mas por acaso tu acertaste no investimento e tiveste sucesso. À partida, os teus retornos vão ser superiores do que se tu investires em 500 e há lá 100 mais ou menos, 100 correram mal e 300 correram bem. Isto porque estás a investir 100% em algo que deu certo, em vez de estás a investir em 500 coisas em que só algumas é que dão certas no meio disso tudo. E para quem quiser ficar a conhecer este tipo de investimento, é que nós investimos tudo neles e as possibilidades de ganho são muito maiores, nós temos o chamado investimento em valor agressivo. Este estilo de investimento claramente mais avançado é aquele que por norma é referido como o investimento que mudou a minha vida. Enquanto o investimento como o que falámos agora no S&P 500 é para nós tentarmos construir alguma riqueza futura, o investimento agressivo é para tentar criar uma riqueza num futuro muito mais próximo. Um exemplo real, o S&P 500 de janeiro do ano passado até janeiro deste ano rendeu pouco acima dos 25%, o que já agora é excelente para este tipo de investimento, mas se nós olharmos para um ativo relativamente mais arriscado como é, por exemplo, a Bitcoin, e atenção, nós estamos a falar nesse ramo das criptomoedas da que é considerada mais segura de todas, ou seja, dos arriscados é das mais seguras, que isto significa que dentro dos arriscados também é que tem potenciais de ganho inferiores. Esta rendeu praticamente 200% nesse mesmo período de tempo. O que é que isto significa? Se eu tivesse 1000 euros no S&P 500, tinha rentabilizado 250 euros nesse ano, e esses 250 euros extra não existiam na minha conta se eu tivesse deixado o dinheiro a ganhar pôr no banco. Se por acaso eu tentasse arriscar algo como a Bitcoin, esses mesmos 1000 euros teriam dado 3000 euros, ou seja, uma rentabilização de 2000 em comparação com 250, que é bastante superior, obviamente. Portanto, o mesmo período, mas o investimento é mais arriscado que o outro, é o que é. A forma de olhar então para esta estratégia requer da nossa parte uma capacidade de identificar no mercado ativos que estão a ser negociados por um valor abaixo do seu valor real no futuro, ou seja, por outras palavras, vamos ter que procurar investimentos que tenham um grande potencial de crescimento, algo que pensemos, no futuro, caso corra bem, vai valer isto e muito mais. Muitas vezes nós também podemos aproveitar quedas drásticas e temporárias para aproveitar essa onda mais agressiva. Essas quedas podem ser causadas, por reações exageradas no mercado a uma notícia qualquer negativa, ou a falta de conhecimento sobre uma determinada área. Então, quando algo corre mal, as pessoas têm muito mais medo e é mais fácil de tirar o dinheiro, ou seja, de fazer o valor descer. E a lista de coisas que podem acontecer continua: reestruturações, maus resultados, escândalos. Estas circunstâncias podem levar a uma discrepância entre o preço do mercado e o valor intrínseco do investimento. Então isto pode ser uma oportunidade para nós tentarmos sempre capitalizar na
nova subida, se existir, lá está sempre o risco. Vamos então separar as vantagens das desvantagens. Primeira vantagem, nós temos a possibilidade de ganho muito acima da média. A segunda vantagem é que não se precisa ter o dinheiro alocado tanto tempo no mercado. Pode ser algo que se compra e venda sem termos que esperar anos e anos e anos. Não sendo obrigatório, podem sempre misturar com estratégias de longo prazo, se assim o entenderem. Terceiro, ficou a conhecer melhor onde estão investidos. Por norma, este tipo de investidor tem que ser mais conhecedor dos mercados. Desta forma, vocês estão mais capazes de tomar decisões com base no conhecimento e não propriamente nas emoções. Agora as vantagens, e este é capaz de ser o tipo de investimento com mais vantagens que há. Quanto mais aumentamos a nossa probabilidade de ganho, também aumentamos a nossa probabilidade das coisas não correrem assim tão bem. Portanto, essa é logo a primeira desvantagem, tem uma maior probabilidade de perderem dinheiro. Depois, o estudo tem que ser bastante mais intensivo, que pode ser mais estressante, precisam dedicar mais tempo. A falar do tempo, vocês também têm que estar mais tempo atento aos mercados. E por fim, como a tua compra e venda à partida vai ser mais recorrente do que um investimento de longo prazo, tens de tratar das taxas e tudo mais muito mais vezes do que um que só vendas daqui a 30 ou 40 anos. Não é difícil, não é, tens de ter sempre atenção a isso. Mas existe forma de nós, mesmo em coisas arriscadas e em todo tipo de estratégias, nós diminuirmos o risco. E é com isto que nós vamos entrar na quarta e uma das estratégias mais conhecidas de investimento, o DCA. Esta estratégia pode ser combinada com praticamente todas as estratégias que nós tivemos a aprender até agora, seja o buy and hold, os dividendos, investimentos únicos, alguns investimentos mais agressivos aqui e ali. Ela é bastante universal e muito importante considerar e talvez aplicar. No fundo, nós podemos sempre procurar o melhor momento para fazer um investimento num determinado ativo. No fundo, o ponto mais baixo do mercado, aquela que é a melhor hipótese de investimento possível. Mas o que é que acontece a todos nós que às vezes procuramos o momento ideal para investir? Acontece que a maioria de nós não consegue encontrar esse momento. E o que é que acontece para este perfil de investidor? Como não acertou, vai estar sempre à espera de encontrar um momento mais baixo e depois acaba por nunca investir ou por investir em zonas muito piores. Então foi criada esta estratégia chamada Dollar Cost Averaging, ou seja, o tal DCA, que ensina uma forma de combater este problema que não só é real, como acontece muito. Ela diz que no fundo, em vez de tentares prever quando é que o mercado vai cair ou vai subir ou qual é que é o melhor ponto, tu vais encontrar um ponto médio no mercado, portanto, sabes que não vais ter o pior resultado, nem vais ter o melhor resultado, vais ter o ponto médio. E este ponto médio para a maioria dos investidores é o seu melhor ponto de entrada. Ou seja, se eu por acaso investir 100% do meu dinheiro no ponto A e depois a partir daí ele estiver durante um ano a cair, eu só vou recuperar o meu dinheiro quando e se o investimento voltar pelo menos a bater no ponto onde eu tinha investido há um ano atrás. Agora, se por outro lado eu comprasse de forma faseada, ou seja, comprava uma parte em cima e depois durante o caminho ia comprando em vários valores, incluindo quando estava no baixo do baixo, o meu valor médio vai ser no centro. Ou seja, basta às vezes eu voltar para onde eu investi a primeira vez que já estou em lucro, ao contrário da outra estratégia que estou apenas no break-even. Então as vantagens. Primeiro, tira-nos completamente o stress de pensar quando é que é a melhor altura, quando é que eu devo fazer isto. Assim, é só fazer, é só seguir uma estratégia consistente, que nós já vamos ver como aplicar. Imagina que eu vou dividir uma vez por mês, todos os dias 15, e investir X euros no meu investimento. Eu já sei que todos os meses, já aquele dia vou investir, não interessa se está mais alto, se está mais baixo, é aquele dia e pronto. Isto aqui não tira só o stress, tira também tempo perdido, tempo de análise, tempo de estudo. Agora, para ficar 100% automatizado, porque o ideal não é só ir fazendo e, sei lá, olha, estabelecer um dia para fazer. Se desse para automatizar a 100%, e há certas plataformas que o permitem, outras que não, vocês conseguem então fazer isto mesmo com total descanso. E como é que tu consegues fazer isto? Eu vou-te mostrar na prática usando aqui uma parceira do canal que é a XTB. Já aqui na XTB vamos aprender então a automatizar o processo. Na minha opinião, para esta estratégia o ideal é fazer isto tudo de forma automática, mas tem sempre outras alternativas. Aqui vamos clicar onde diz Save, criar um novo plano de investimentos, vamos selecionar o investimento, imagina neste caso quero o S&P 500, posso selecionar o primeiro, próximo, criar plano de investimento, depois vamos selecionar se nós queremos automático ou manual, neste caso eu quero que seja automático, e vamos fazer aqui que seja, por exemplo, com o cartão de crédito. Eu vou então selecionar aqui um montante, imagina que são 150 euros por mês, e vamos selecionar de quanto em quanto tempo é que eu quero este investimento. Vamos supor que eu quero todos os meses, a começar a partir de, vamos supor que eu quero começar a partir de todos os dias 15, ok, e depois confirmar. Depois vocês vão ficar com isto na aplicação e vão poder seguir os vossos investimentos e ver como é que ele está a correr, e já sabem que todos os meses vocês com este dinheiro aqui conseguirão fazer tudo de forma automática. Se vocês por acaso estiverem interessados, considerem fazer o registro pelo meu link, caso contrário, pesquisem simplesmente no Google, se não quiserem fazer por alguma razão. XTB, não há qualquer desvantagem em fazer pelo meu link, mas também não há desvantagem em fazer diretamente pelo Google, estejam à vontade. Voltando, de qualquer das formas, as vantagens também existem, obviamente, sendo a principal o facto de teres a certeza que nunca vais apanhar o valor mais baixo possível no teu investimento. Porque assim, se tu por acaso acertares no valor mais baixo possível a 100%, tu vais ter mais retornos do que se estiveres a acertar na média, que vai ser sempre mais acima. Agora, eu já sei que as perguntas já estão a surgir. Eu sei que ainda nos falta uma estratégia, mas neste momento, já aqui, qual é que é a melhor para mim? Estás aí a dizer vantagens, desvantagens, tempos e não tempos? Então, se eu tivesse que resumir até agora qual é que é ou não a melhor para ti, vamos ver assim numa escala de risco, tempo e tudo mais. Se fores iniciante e
estiveres a pensar na reforma, poderás começar pelo investimento único. Pensa fortemente em misturar com o DCA e com o Buy and Hold, porque é esse o objetivo. Se fores evoluindo e se tiveres o objetivo de viver da renda passiva, que as ações produzem e tudo mais, aí vais considerar, por exemplo, os investimentos em dividendos. Tu, a partir não estarás preocupado com a melhor zona para vender, porque o teu objetivo é só manter. Agora, se por outro lado tu quiseres ter retornos maiores, se estiveres super à vontade para estudar, tiveres tempo para isso e ganhares alguma prática nos investimentos, tu poderás optar pela via dos agressivos. Mas agora, será que tudo o que eu estou a dizer é a única solução? E se tu não souberes qual é que tu preferes, porque até preferes vários, querias juntar vários, para onde é que devias ir? Então, e se tu juntasses tudo? E com isto vem a última estratégia de investimento, que é o mix de investimentos. Vamos supor que tudo te agradou ou gostavas de ter um bocadinho de várias fatias nos investimentos. Existem montes de portfólios que seguem a mistura de estratégias, que nós falámos durante o vídeo, mas para entenderes, eu vou-te dar um exemplo prático de um portfólio real que existe e que pode ser replicado. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é apenas um exemplo. Se tu quiseres balancear isto consoante os teus gostos e as tuas vontades e os teus graus de risco, força nisso. Nós podemos, por exemplo, colocar 40% em ETFs, num que siga, por exemplo, o S&P 500, e o trabalho desta secção, estes 40%, é oferecer uma base sólida e mais estável na média do mercado num longo período de tempo. Podemos reservar outros 30% para ações que paguem dividendos, no fundo aqui uma renda mais passiva. Nós aqui também podemos incluir os REITs e as obrigações que eu não falei neste vídeo, mas eu já tenho vídeos no canal aqui dedicados a isso, depois se quiserem ver, são tipos de investimentos que existem. Então esta coisa de haver um rendimento mais regular e vai direto para a tua carteira, é aqui que vai acontecer. Depois 20% irão para Blue Chips. O que é isto? Que eu não falei no vídeo. No fundo são ações, mas mais seguras, como por exemplo a Apple, a Google, onde tu podes depois até aplicar estratégias como o DCA e o Buy and Hold nelas também. Estas vão servir para dar um valor acrescentado um pouco mais seguro ao portfólio, mas também com uma possibilidade de ganho um bocadinho superior. Tenta apenas evitar ações que estejam espelhadas, por exemplo, no S&P 500 ou em áreas muito parecidas com os teus dividendos, que é para tentar diversificar ao máximo. E vamos reservar os últimos 10% para um risco maior, ou seja, 5% para ações de crescimento, ou seja, mais agressivas, e 5% para criptomoedas. Este será o teu foco para ter os tais altos retornos. Estas ações de crescimento rápido, ou por exemplo as criptomoedas, carregam claramente um risco muito maior, mas também têm o potencial de retornos exponenciais. Por exemplo, imagina que eu invisto numa startup inovadora ou numa cripto emergente que tem sucesso. Só isto aqui sozinho pode dar uma taxa maior de retorno do que tudo o resto do teu portfólio junto. Agora, e acho que faz sentido, como o risco é muito maior, nós arriscamos uma fatia do nosso dinheiro também bastante inferior. Posto isto, claro que os investimentos bem feitos podem sempre mudar a nossa vida no futuro. Agora, não é certo, obviamente, mas se nós soubermos planear e pensar um pouco mais à frente, é possível até tornar resultados que demorariam, por exemplo, 40 ou 50 anos e tentar diminuí-los, por exemplo, para 20 ou 30. Existem, por exemplo, estratégias que o objetivo delas é para nós nos reformarmos mais cedo, no fundo, e reformar-me quando eu tiver 40 anos. E isto aqui acontece só se nós conseguimos planear tudo muito bem. E se tu quiseres saber mais como é que este planeamento funciona e é feito, e mais, se tu quiseres aprender esta estratégia exata que te permite reformar em 20 anos apenas, clica neste vídeo aqui onde traz tudo explicado. Como sempre, muito obrigado por assistir, vemos na próxima semana e tchau!